Ok, queridos, continuando então as regrinhas da concordância nominal. Agora, número 7, olha lá. Esta aqui é extremamente importante. Vou te dizer por que ela é extremamente importante. Porque você vai achar mega esquisita. Mas você vai achar mega esquisita e vai acertar na prova, tá? Qual é a regra, queridos? É o seguinte, essas expressões, o mais possível ou os mais possíveis, elas trazem o adjetivo possível aqui, tá? E o adjetivo possível aqui, ele só vai variar, ou seja, ele só vai para o plural, se o artigo que anteceder o mais, também estiver no plural. Tudo bem? Ele só vai para o plural se o artigo que anteceder o mais também estiver no plural. Aqui, tá vendo? O possível está no singular, ou o artigo está no singular. Na verdade, pode ser mais ou menos, né? A palavra que indica aqui o uso do superlativo. Então, dê uma olhadinha para essa palavra, mais ou menos. Eu já vi o quanto também, o quanto possível. Então, se você não tiver nada, aí ele fica no singular. Se você tiver essa palavrinha do superlativo, que vai ser mais ou menos, esquece essa palavra. Esquece, tá? Olha sempre pro artigo. Artigo no singular, possível no singular. Artigo no plural, possíveis também no plural. É o que está escrito aqui, ó. Concorda com o a, o os ou o as que o antecede. Acabou. Concorda com o a, os as que o antecede. Então eu costumo dizer em sala, o possível vai concordar, vai variar de acordo com o artigo que precede o mais ou o menos indicativo de superlativo. Portanto, o artigo que vem antes do mais. Entenderam? O artigo que vem antes do mais. Vamos lá então, galera. Vi peças, olha só, por isso que eu falei, você vai achar esquisito. Fique tranquilo, não tem problema. Fique tranquilo. Vi peças o mais belas possível. Vi peças o mais belas possível. Pessoal, não importa o que tem aqui, tá? Se aqui no meio tiver uma palavra no plural, o possível vai olhar somente para o artigo. O possível vai olhar somente para o artigo que precede o mais ou o menos. Isso aqui, por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno, ele acha um pouco esquisito, porque ele tem vontade de concordar com a palavra belas. Só que a regrinha, meus queridos, não é a concordância com a palavra belas. A regrinha me manda fazer a concordância do possível com o artigo, apenas com o artigo que precede o mais, que precede o menos, que precede o quanto, ou seja, que precede a palavra que vai ser a responsável por indicar o uso do superlativo. Então, não importa o que está aqui no meio, nem o mais, nem o belo, não importa. Você só tem que achar o mais para ver o que vem antes dele. Se o que vem antes dele está no singular, o possível fica no singular. Se o que vem antes dele, o artigo, obviamente, né? Se o artigo que vem antes dele estiver no plural, então o possíveis também estará no plural. Tudo bem, galerinha? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, tá no plural. Então, possíveis tá no plural. Pronto, regrinha aí o mais possível. Você acha que não cai, mas cai. Cuidado, hein? Cuidado. E eu tenho a possibilidade de ter essa expressão no plural, aqui no meio, e isso está correto, não tem problema, tá? Não tem problema não. O mais belas possível, não tem problema. Posso jogar essa palavrinha aqui, porque na verdade o que acontece é o seguinte, esta palavra aqui, ela concorda com peças. Então, são duas relações diferentes que se sobrepõem, né? Que se intercalam. Talvez por isso o aluno faça a confusão. Mas, em verdade, o belas está no plural porque está concordando aqui com peças. Só que está intercalando aqui com a relação entre o mais possível, o menos possível, tá? Portanto, não olhe para ela, porque isso aqui há uma intercalação aqui de termos. Há uma intercalação de termos aqui, ok? Regra número 8, extremamente importante. Extremamente importante. É bom, é proibido, é necessário, é preciso. O que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho a seguinte situação. A utilização de um verbo de ligação e logo em seguida uma palavra que pode muitas vezes variar e que vai funcionar como um adjetivo, provavelmente na função sintática de predicativo do sujeito, tá?
Então, essa expressão seria um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Este predicativo do sujeito, esse adjetivo aqui, ele vai concordar apenas se o substantivo a que ele se refere possuir um artigo determinando esse substantivo. Vamos ver o exemplo para isso clarear bastante na sua cabecinha. É necessário paciência. Essas expressões aqui não estão todas, tá? Eu quero que você coloque na sua cabeça o tipo de estrutura. O tipo de estrutura vai ser um verbo de ligação e uma palavra que possa ser adjetivo. Que possa não, uma palavra que será adjetivo e que possa variar. Então, se ela pode variar, quando é que ela vai variar? Preciso saber disso. E a resposta é quando no substantivo a que ela se refere houver antecedendo esse substantivo um artigo. Aí se o artigo for masculino, ela continua no masculino, mas se o artigo for feminino, ela vai para o feminino. Rafaela, e se não houver artigo? Aí, galera, não varia. Fica no masculino. Então vamos lá, é bom, é necessário, é preciso, é proibido, é gostoso e tantas outras. Aí o que eu faço? Olho para o substantivo a que ela se refere, olha só. É necessário, não é essa expressão? É bom, é proibido, é necessário, é preciso, é gostoso, tá? E aí eu olho para o substantivo paciência, ó. Aí eu olho, possui artigo antecedendo esse substantivo? Não. Então, não vou variar. Dá uma olhada que aqui o texto ficou, né? Varia se possuir artigo antecedendo. Tá bom, Rafaela, mas antecedendo o quê? Antecedendo, galera, então completa. Antecedendo o substantivo a que ou ao qual a expressão faz referência. Ok? Antecedendo o substantivo a que a expressão faz referência. Tá bom, galera? Varia se possuir um artigo antecedendo o substantivo a que a expressão faz referência. Então, esta expressão é necessário, não faz referência ao substantivo paciência? Faz. Então, aí eu vou julgar. Tem um artigo aqui antes de paciência? Não tenho. Se eu não tenho artigo, expressão invariável. Se eu não tenho artigo, expressão invariável, fica no masculino. Agora, se eu tenho artigo e esse artigo estiver no feminino, aí o adjetivo também varia. É necessária a paciência. Aqui no meu substantivo, ó, no substantivo a que a expressão faz referência, existe um artigo antecedendo. E já que esse artigo está no feminino, então o adjetivo necessária também vai para o feminino. É proibido entrada de animais. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a expressão é proibido se referindo a esse sintagma, entrada de animais. Entrada de animais. Possui o artigo aqui antes do entrada de animais? Não possui, galera. Se não possui o artigo, eu vou variar essa expressão? Eu vou variar o adjetivo? Não vou variar. Portanto, é proibido a entrada de animais. Aqui embaixo, eu já tenho a presença do artigo, observem. A entrada de animais. Então, se essa expressão é proibido, está se referindo ao sintagma a entrada de animais e existe um artigo antecedendo este substantivo, que é a entrada, este artigo estando no feminino, obviamente a palavra também estará no feminino. Tudo bem, queridos? Então, essa é a situação. Regras importantíssimas, a 7 a 8, aparecem bastante, muito, muito, muito mesmo. Continuando, então, mais regrinhas aqui pra gente analisar. Olha lá. A 9, galera, também pode parecer, né? O aluno pode achar meio esquisito aqui, a 9 a 10, então também vou pedir atenção especial pra você, pra gente não se perder nesse momento. Olha só. A palavra leso vai concordar com o segundo vocábulo. Mais uma vez, a palavra leso vai concordar com o segundo vocábulo. Seja ele, galera, qual for. Seja ele qual for. Se o segundo vocábulo estiver no masculino singular, o leso fica no masculino singular. Se o segundo vocábulo estiver no feminino singular, então vai ser lesa. Se estiver no masculino plural, então vai ser lesos. E se estiver no feminino plural, então vai ser lesas ou lesas. Enfim, tem uma variação aí, né, de
de timbre que tem muito mais a ver com sotaque do que com pronúncia. Então, ó, o leso vai concordar com o segundo vocábulo. Acabou. Então é só olhar pra cá. Caráter é masculino singular, então a palavra é leso. Caracteres é masculino plural, então a palavra lesos. Pátria é feminino singular, então a palavra fica lesa ou lesa, né? Crime de lesa pátria, lesar a pátria, né? E pátrias está no feminino plural, então lesas pátrias, ok? Atenção, se o crime vai lesar o patrimônio, ele é um crime de lesopatrimônio. Lesopatrimônio. Tudo bem, queridos? Atenção com a palavrinha leso aí. E a regrinha número 10, atenção para essas locuções. Um e outro, nenhum nem outro, um ou outro. Na verdade, são as expressões formadas por um e por outro na adição e na alternativa, na alternância. Na adição eu tenho e. E aqui eu também tenho adição, só que eu tenho o e não, que é a adição na sua forma de negação. E aqui eu tenho a alternância. Então, na verdade, as locuções formadas pela palavra um, outro, sejam essas locuções aditivas ou alternativas, obedecerão à mesma regra. Que regra é essa? Essa aqui que o aluno quase que cai da cadeira, né? Galera, o substantivo fica no singular e o adjetivo fica no plural. Mais uma vez, canetinha Lumicolor, grifou isso aqui. O substantivo fica no singular e o adjetivo fica no plural, ok? Então vamos dar uma olhada. Um e outro, acabou. Eu tenho a palavra um, eu tenho a palavra outro e eu tenho a adição. Acabou. Qual que é a regrinha? Substantivo. Olha como é fácil gravar, pessoal. Substantivo. Não começa com S, que combina com singular. Pronto, já gravou. Não precisa se estressar e nem ter medo da regrinha mais. Substantivo fica no singular. E aí, o outro termo, não precisa nem saber que é adjetivo, mas aí o outro você joga para o plural, tá? Substantivo no singular e o outro termo, que no caso é o adjetivo, fica no plural. É só gravar. S de substantivo, pronto, associamos já mnemonicamente ao Szinho do singular aqui. Beleza, galera? Então, ó, um ou outro. Aí você tem, ó, o jovem e o estudioso. O jovem é substantivo. Se é substantivo, ele fica no singular. E o adjetivo fica no plural. Então, ó, S combina com S. Nossa, rabisquei tudo, que feiura. S combina com S, tá? Jovem é substantivo, que vai ficar no singular. S combina com S. Então, um e outro, jovem, estudiosos, passarão. Um ou outro, jovem, estudiosos, passarão. Nenhum nem outro, jovem, preguiçosos, passarão. Então, essa é a regrinha. Regrinha número 10. Tudo bem? Isso aí, continuando. Dá uma olhadinha agora na regrinha número 11. Essa aqui não é difícil. Aliás, nenhuma é. A concordância nominal, por mais que tenha várias regrinhas, eu tentei aqui sintetizar pra você também não ficar com 18, 20 regras, já tá acabando. É só até a 12. Tá? Então, pessoal, tal e qual. Bom, é o seguinte. Em tese, em regra, né, no geral, a palavra tal e a palavra qual, ela vai concordar com os substantivos a que essas palavras se referirem. Então, tal e qual se referem a substantivos e concordam com esses substantivos. Então, se o substantivo estiver no singular, é tal. Se o substantivo estiver no plural, é tais. Se o substantivo estiver no singular, é qual. E se o substantivo estiver no plural, será quais. Acabou, essa é a regra. Tal e qual se referem a substantivos e concordam com estes substantivos. Atenção. Se os verbos, ou melhor, o verbo da sentença, né, for um verbo de ligação, ou seja, se essa expressão tal e qual aparecer, se essa expressão tal e qual aparecer em uma sentença que tenha um verbo de ligação, ela vai seguir essa mesma regrinha, concordar com cada substantivo a que se refere. Agora, se
forem outros verbos quaisquer, aí, galera, ela passa a ser uma conjunção. Opa! E conjunção, por definição, é uma palavra invariável. Espero que você se lembre disso. Lá nas nossas aulas de orações, e, portanto, de conjunções, porque é o que despenca até na prova do CESP, eu deixei bem claro para vocês a importância dos valores semânticos das conjunções. Esses valores são extremamente cobrados na sua prova. O que acontece é que a morfologia da conjunção não permite variação. Eu não tenho plural para conjunção, não tenho feminino para conjunção. Quando eu falo em conjunção, preposição e advérbio, eu estou falando de 3 classes gramaticais que são, por natureza, invariáveis. E essas classes gramaticais de natureza invariável, elas, obviamente, não sofrerão essa concordância nominal. Agora, quando é que você vai saber que a expressão tal e qual é invariável? Quando, galera, ela for uma conjunção comparativa. E ela só vai ser uma conjunção comparativa se aparecer na sua oração quaisquer verbos que não sejam, quaisquer verbos que não sejam verbos de ligação. Quaisquer verbos. Se forem verbos de ligação, olha só como faz sentido. Se forem verbos de ligação, o que os verbos de ligação fazem? Os verbos de ligação, eles ligam o termo, o núcleo, ao predicativo. E esse predicativo, ele caracteriza esse núcleo. Portanto, faz todo sentido, com a presença do verbo de ligação, o tal e qual variarem. Porque com o verbo de ligação significa que o tal e qual vão se referir ao nome, ao substantivo. Agora, quando eu tenho outros verbos, aí eu separo essa ação verbal. E eu tenho a possibilidade, então, de comparar tal e qual. E aí eu não tenho variação. Por quê? Porque conjunção não tem variação. Isso aí é a base do nosso curso, nas nossas primeiras aulas. Conjunção é uma palavra que não tem variação. Tudo bem? Continuando, então. Aí a gente vai completar os exemplos juntos agora, tá? Então, queridos, nessa primeira setinha aqui, ó, tem um espacinho pro pai e tem um espacinho pro filho. Qual é a regra do tal e qual? A regra é a seguinte: se refere ao substantivo e com ele concorda. Então, o tal está se referindo ao substantivo pai. Tá no singular. Então, qual palavra eu vou colocar aqui? Ó, se acertou. Tal. Aqui, ó, a palavra está se referindo ao substantivo filho. Filho tá no masculino singular. Então, qual a palavra que eu vou colocar aqui? Qual ou quais? Qual. Também não vou variar. Tá vendo? Tem certeza que você está acertando. E aqui, galera, mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, ó. Aqui não tem nem verbo. Quando não tem verbo, quando é frase nominal, mais fácil ainda. Então, olha só, palavrinha pai, está no masculino, está no singular. Qual é a palavra que eu vou colocar aqui? Tal. Tal pai. E a palavra agora, filhos, está no plural. Então, eu vou variar o qual. Tal pai, qual filho. Tal pai, qual filho. Opa! Eita! Falei, eu vou variar e escrevi no singular. Que feiura. Tal pai, quais filhos? Que isso, Rafael? Presta atenção. Tal pai, quais filhos? Ok? Olha aqui, galerinha. Ordem e respostas. Basta olhar para essa palavra aqui. Essa palavra vai me guiar. Se a palavra estiver no singular, então eu coloco ou o tal ou o qual no singular. Se ela estiver no plural, eu coloco ou o tal ou o qual igualmente no plural. Vamos lá. Ordem está no singular, então fica tal ordem. Respostas está no plural, então fica quais respostas. Tal ordem, quais respostas. Agora aqui apareceu o verbo. Opa, se apareceu o verbo, tem que fazer a pergunta. Esse verbo é um verbo de ligação? Com certeza, né? Os frutos são... Então, o que eu vou fazer? Se o verbo é um verbo de ligação, eu vou seguir a mesma regra. Qual é a mesma regra? Esta aqui, ó. O tal vai concordar com o substantivo a que se refere e o qual vai concordar com o substantivo a que se refere. Então, vamos lá. Os frutos são... Aí eu tenho o tal e o qual. O que é o tal? O tal se refere aos frutos. E o qual se refere às árvores. Os dois estão no plural. Os dois estão no plural. Então, aqui eu vou preencher da seguinte maneira. Os frutos são... tais, vou colocar aqui embaixo porque não tá cabendo ali, né? Os frutos são tais, esse tais está concordando com frutos, quais, e esse quais está concordando com as árvores. Isto por quê, pessoal? Isto porque o verbo é um verbo de ligação. O verbo é um verbo de ligação, tá?
Se for qualquer verbo diferente do verbo de ligação, então a expressão tal qual vai ser uma conjunção comparativa e, portanto, será invariável. Que é o que acontece no nosso último exemplo. Os filhos falaram, aqui já é um verbo que não é de ligação, o verbo falar não é de ligação, e se o verbo não é de ligação, galerinha, acabou o raciocínio, ó. O verbo não é de ligação. Se o verbo não é de ligação, o que acontece com a minha expressão? A expressão. Se o verbo não é de ligação, a expressão tal qual fica invariável. A expressão tal qual fica invariável. Então, vamos completar aqui. Os filhos falaram tal qual os pais. Valor disso, comparação. Os filhos falaram como os pais. Tá? É isso aí, galerinha. Então, nossa regrinha 11 também já tá explicadinha. A gente vai fechar o vídeo para não estourar os 30 minutos. Nosso próximo vídeo a gente finaliza as regrinhas e aí vamos bater um pouquinho nos exercícios, ok?